Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Da CDL Santos Praia e também nas plataformas digitais. Tem também na live do Santa Portal e participe pelo WhatsApp da Santa Cecília FM pelo 99797 1077. A produção é do Felipe Brandão. A participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Choveu forte durante a madrugada e continuou o dia inteiro. A frente fria derrubou as temperaturas. A chuva diminuiu um pouco no sábado e deve ser menos intensa no domingo, e o tempo vai esfriar. No sábado, mínima de 18 e máxima de 21 graus. Para o domingo, cai um pouquinho mais a temperatura, 17 graus de mínima e 20 apenas de máxima. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 2,99% a 93.693 pontos. O dólar comercial caiu 0,35 centavos e fechou cotado a R$ 5,74. No CDL no ar, especial Eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Santos. Hoje vamos conversar com o candidato Guilherme Prado, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Pesquisa Santa Cecília Badra divulga novos números das intenções de votos em Santos e São Vicente. Em São Vicente, o atual prefeito Pedro Gouveia, que tenta a reeleição, aparece na liderança com 28,7%, seguido por Caio Amado, com 26,6%. Os dois estão tecnicamente empatados. A candidata Solange Freitas vem na terceira posição com 22,7%. A pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de outubro de 2020, com 1.500 entrevistados e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número SP 08706/2020. Pesquisa Santa Cecília Badra ouviu 1.500 entrevistados para saber a preferência dos eleitores em Santos nos dias 26 e 27 de outubro de 2020. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 08310/2020. Na pesquisa estimulada, os resultados em Santos foram: em primeiro lugar, Rogério Santos com 49,1%. Em segundo, Banha com 11,3%. Em terceiro, Ivan Sartori com 6,9%. Em quarto, Vicente Cassione com 6,3%. Em quinto, Douglas Martins com 4,1%. Em sexto, Baiar com 1,6%. Em sétimo, João Vilela com 1,6%. Em oitavo, Delegado Romano com 1,3%. Em nono, Guilherme Prado com 1,3%. Em décima posição, Marcelo Coelho com 1,3%. 11º lugar para Tiago Andrade, 0,9%. 12º para Dr. Márcio Aurélio, com 0,8%. 13º, Carlos Paz, com 0,5%. Taná Correia aparece na 14ª posição, com 0,4%. Moisés Fernandes na 15ª, com 0,3%. E Luiz Xavier fecha a cotação na 16ª posição, com 0,1%. Nenhum deles 8,9%, não sabe 3,3%. Chuvas fortes trazem de volta um velho problema, os alagamentos nas cidades. Em Santos, as ruas da Zona Noroeste sofreram mais uma vez com a quantidade de água em ruas e avenidas. Na entrada da cidade, o novo viaduto Centro-Zona Noroeste foi interditado pela CET e somente podia passar ônibus por ela. Em São Vicente, bairros da Linha Azul e Vila Margarida registraram ocorrências de pontos de alagamento. A previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo é que o acumulado de chuva no dia pode superar 80 milímetros. Desvio de R$1.200.000 na Codesp tem ex-diretores denunciados pelo Ministério Público Federal.
São 4 ex-diretores e 2 ex-funcionários da antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo, acusados por peculato e por permitirem mudanças ilegais em contratos firmados pela empresa. Ecovias faz previsão para o feriadão de 375 mil veículos que devem descer a serra. Segundo a concessionária, vão utilizar o sistema Anchieta Imigrantes entre 240 a 375 mil veículos entre hoje e o dia 2 de novembro. Sexta-feira, último dia útil do mês, 30 de outubro de 2020, o CDL no ar especial Eleições já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos, hoje o candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Guilherme Prado. Guilherme Prado nasceu em Santos, no Marapé, tem 30 anos, é professor, pesquisador e mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, a UFA. Como é que fala isso, Guilherme? FABC. O FABC? Pode separar mesmo. É membro da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, constrói a Economia Solidária e o Livres, rede de consumo consciente, que liga dezenas de produtores a cerca de 170 consumidores conscientes. A candidata a vice-prefeita é Eneida Cury. A campanha tem como lema, por uma Santos da maioria. Nas palavras de Guilherme Prado, nosso desafio é manter a riqueza de Santos na cidade, lutar pela igualdade social e educação. Está conosco o Guilherme Prado, Nicolau Albeide. Boa noite para você. Boa noite, Roberto, Felipe, boa noite, ouvintes. Boa noite, Guilherme Prado, candidato a prefeito de Santos. É um prazer tê-lo aqui, nosso convidado. Prazer é nosso. Hoje faremos aí uma série de perguntas que nós já fizemos a vários outros candidatos, né? Estamos tentando fazer de uma maneira... Muda um pouquinho de acordo com a tendência do candidato. Com o que o candidato vem demonstrando nas suas falas. Não falta tendências, né? 16 candidatos. Excesso de, né? Será que nós temos 16 ideais? Será? Acredito que não temos 16 projetos diferentes, não. Não temos, né? Mas estamos aí, você é nosso convidado, fique à vontade, tá? Aqui a casa é sua e você pode falar à vontade dos seus projetos, tá bom? Vamos começar pelo lema que vocês, ou pela bandeira que você defende, juntamente com o PSOL, que é a da educação e igualdade de direitos. Essa vai ser a sua prioridade, caso eleito prefeito? Obrigado, Roberto, obrigado, Nicolau. É um prazer, né, estar aqui hoje. Eu, Guilherme, junto da Eneida, estamos nessa trajetória aí que é resultado de batalhas que são na nossa vida, né? Eu sou professor, era sindicalista, sempre tivemos aí no front. É lógico que a eleição é importante, tem que se disputar, mas a gente não encara ela de forma eleitoreira, e sim para falar de um projeto diferente de sociedade, um projeto diferente de cidade. E é esse que é o nosso lema, né? O que seria uma Santos da maioria? Certamente não é essa Santos onde você tem ali no gabinete do prefeito poucos grupos, né, os velhos grupos, velhas famílias, um par de construtoras que decidem sempre o destino da cidade. A gente quer que seja diferente, quer que no dia 15, né, no dia da votação, não seja o último dia do processo democrático, como é geralmente, mas sim o começo, e que a gente tenha um processo participativo, onde a gente atenda às demandas históricas da população, que são totalmente reprimidas. Santos, uma cidade muito rica, né, mais de 3 bilhões de orçamento, cortada também pela chaga da desigualdade. Hoje, a chuva nos mostra, né, uma chuva que, ao mesmo tempo que ela denuncia, ela também é uma chuva da esperança, porque nela a gente vê muita mentira que é colocada há muito tempo aqui na cidade, e esse é o nosso objetivo, denunciar, mas também falar, por exemplo, da educação pública de qualidade, educação que, como a saúde, já enfrenta um processo de terceirização. Então, como pilar principal, serviços públicos de qualidade, sem terceirizações, e que os recursos públicos vão para serviços públicos e não sejam desviados pelas OS, como a gente vê tanto na saúde e na educação. Então, esse é nosso compromisso, sim. A criação da renda básica que você colocou no seu plano de governo, como seria isso? Muito bom você me dizer isso, fazer essa pergunta, Roberto, porque a gente está num país, num sistema
sistema econômico que já produz desigualdade naturalmente. Só que na crise da Covid a gente viu que tudo se aprofundou. Não é à toa que, inimaginavelmente, foi aqui aprovado um tipo de renda básica, que foi o auxílio emergencial. Passageiro, a gente entende que não vai ter economia possível que não tenha também, a partir da cidade, profunda política de distribuição de renda. A nível federal, foi briga do PSOL, né? O presidente não queria, totalmente descompromissado com os mais pobres e com a população. Ali postulou R$200, depois lutamos, conseguimos os 600 e agora isso está sendo atacado. Só que a gente quer que isso seja estrutural. E aqui na cidade, uma renda básica municipal, a gente quer que chegue a R$100 e a 10% das famílias mais pobres até o final do nosso mandato. Isso não é loucura. Várias cidades do Brasil já têm esse tipo de política pública. A Maricá tem essa política pública para 40 mil pessoas. É uma cidade que tem um orçamento bom também, como Santos, e aqui é possível. Mas a gente quer que isso também impulsione o comércio local. Então ela vai ser paga em moeda local, R$1 para um. Essa moeda a gente, por exemplo, eu defendo que seja o mango, vai estar dentro de um banco social municipal, e a diferença da moeda social é que ela pode ser usada num espaço geográfico. Então a rede conveniada vai poder se filiar a esse processo de renda básica, que inclusive vai ser um cartão, vai ser uma moeda digital. Em vez de estar dando dinheiro para o Itaú, para o Mastercard e para a Visa, a própria rede vai ter 2% de taxa para os seus comerciantes, e essas taxas vão poder gerir o próprio sistema, não vai ser sem fins lucrativos. Então a renda básica está todo com esse projeto de impulsionamento da economia local. Olha, ele está parecendo o ministro Paulo Guedes, vai querer taxar o comerciante, Nicolau. O que você acha disso? Eu acho... Você nem joga, ele sabe bem, né? Não, eu acho interessante esse projeto. Porque a Mastercard tira 5%, 6%, 7%. Sim, do imposto da maquininha, né, Nicolau? Já baixou bastante, mas ainda é muito alto, é um excesso mesmo. Tem razão, é interessante esse projeto. Eu acho um projeto de cooperativa, né? Tipo estilo antigo cooperativa, só que a pessoa fica livre para comprar o que quiser, né? Com esse e ajuda essa renda mínima. A renda mínima que você falou, na qual você falou, e que o Bolsonaro agora relutou no começo, queria dar 200. Em função dele, não era nem bem ele, era o ministro da Economia, e que o país, né, não tem condições de passar do final do ano, vai reduzir para R$300, mas surpreendeu. Não te surpreendeu também? Porque esperavam em torno de 25 a 30 milhões de pessoas com o auxílio emergencial, e chegamos a 55 milhões, um pouquinho mais até, na informalidade. Então, hoje, todas essas pessoas estão cadastradas e estavam na informalidade. Você não pensa assim, o que o pessoal, o teu partido ou você em relação a isso? Porque eram pessoas que não estavam contribuindo com o governo. Tudo bem, tem pessoas desempregadas, pessoas carentes, mas tem pessoas que estão na informalidade e querem permanecer na informalidade e não querem contribuir com os impostos para que possa contribuir com o país. O que o teu partido ou você pensa em relação a isso? Nicolau, me permita discordar parcialmente, porque o Brasil ele tem uma carga de impostos muito mal distribuída. É mentira quando se fala que ela é muito alta. A gente tem que ver para quem que ela é alta. De fato, ela é mais alta para os mais pobres e principalmente para o trabalhador ali da classe média. Por quê? Porque a carga tributária ela é muito focada no trabalho, mas principalmente no consumo. Então, até uma pessoa em situação de rua ali que junta qualquer dinheiro e consegue comprar um pão, uma água, ela está contribuindo porque naquele imposto que ela é aplicado sobre consumo, de fato, isso está arrecadando. Mas é lógico, né? Por isso que a gente quer deixá-las na informalidade. E aí a gente traz uma pauta que pouco discutida, né? Principalmente entre o campo progressista, que é a economia solidária. As pessoas elas vão se unir para empreender, se diz empreender, mas no sentido do empreendedorismo, que no fundo é uma competição onde um ganha e muitos perdem. A gente entende que pode ser diferente. Economia solidária, junto de um centro de economia solidária aqui em Santos, pode trazer capacidade de se formalizar e de se organizar os trabalhadores que empreendem, façam bens e serviços em cooperativas e associações, se formalizando, realizando bens e serviços e contribuindo para a economia local. E aí sim, tendo um potencial contributivo ainda maior. E isso a gente vai fazer com essa série de medidas para estimular a economia local. A renda básica vai ajudar, porque justamente como eu falei, ela vai poder ser usada em Santos, então isso também impulsiona. E essas iniciativas que também são para gerar trabalho e renda, elas podem também ser ter um forte potencial
de reinserção socioeconômica de populações que hoje ou estão em situação de rua, ou são os imigrantes, que Santos é uma cidade portuária, populações que nunca tiveram política pública. Então, uma economia solidária, ela também tem um aspecto social muito interessante também para o pequeno empreendedor, para o médio, que pode migrar para outro estilo de empreendedorismo que seja de fato comprometido com a cidade. Então, o potencial é grande e dá para fazer muita coisa nesse sentido. Deixa eu registrar. Só perguntar uma coisa, já que ele tocou em morador de rua, né, era um assunto que nós íamos tocar mais à frente, mas já que ele falou em morador de rua, qual seria o trabalho que você acha que poderia fazer? Porque nós temos um nicho de moradores de rua, de pessoas realmente sem condições nenhuma, né, de financeira, mas nós temos muitas pessoas doentes, né, doentes que eu digo com droga, e doenças mentais. Existem inúmeros abrigos, etc., gasta-se um caminhão de dinheiro com essas pessoas, e na realidade a eficácia disso é praticamente zero. O convencimento de se tirar as pessoas da rua é praticamente zero, em função da população dar esmolas, e muitas pessoas também, no seu início de vida, em vez de procurar um trabalho, procuram ficar na rua, como tem aqueles meninos. Você acha que é corrupção, então? Alguns são. Eu entendo que alguns são, porque o faturamento, por exemplo, você pega uns meninos totalmente desqualificados. Eu estou no Gonzaga, estou ali há 40 anos, e eu vejo. Você pega muitas pessoas desqualificadas, que não quiseram estudar, por opção, mal sabem ler, e faturam lá 150, 160 reais por dia, verificado por mim isso aí. E não querem mudar de vida, ou seja, eles têm casa, têm pais, e levam, aquilo na realidade, eles não são moradores de rua, estou falando de um outro nicho. Eles, na verdade, não são moradores de rua, eles estão na rua arrecadando, faturando e levando aquilo para casa. Quando eles têm 13, 14, 12, 13, 14 anos, aquilo vira uma renda complementar dentro da casa deles. Quando eles têm 17, 18, 19 anos, eles já não conseguem mais esmolar, porque as pessoas ficam com medo, que já são moleques grandes, não tem mais pena, e o que acontece? Eles partem para a criminalidade. Então, isso é um ciclo que a gente tem visto, e eu tenho visto em todos esses anos, dessa forma. Como é que nós interromperíamos isso? Eu não estou falando daquele morador que necessidade, eu estou falando separar o joio do trigo, o nicho daqueles que são doentes, certo? E nós temos muitos doentes, que drogados, para mim, também são doentes, e desses que vão para a rua por uma opção de faturamento, principalmente crianças, que viram uma renda complementar. Isso foi claro. Sim, é uma pergunta complexa, né? Porque são muitas populações que você fala. Eu entendo que te interromper. É que às vezes as pessoas falam de rua e colocam como se todo mundo fosse igual. E eles não são iguais. Você vê vários nichos de moradores de rua. Sim, o que a gente não pode compactuar é que, por exemplo, com um discurso que tem vindo à tona, já que a gente tem aí uma meia dúzia de candidatos que se acotovelam para ver quem que é o rei da ignorância, já que o bolsonarismo hoje dá muito voto ainda, infelizmente, e, por exemplo, Ivan Sartori, na última reportagem do Jornal da Orla, falou que em Santos ninguém vai mais dormir em paz na rua, como se as pessoas de fato quisessem, gostassem de estar na rua como se fosse um prazer. A gente tem um país que não prover para as pessoas o mínimo possível, que é saúde, que é educação, que é estrutura, inclusive uma família estruturada que possa cuidar dos seus filhos direito, porque infelizmente isso é impossível, já que as mães solos, muitas vezes, por causa do machismo, também estão sozinhas em casa, têm que trabalhar, não podem estar o dia inteiro ali cuidando dessas crianças. Aí você vê, temos cada vez um sistema educacional mais privatizado em Santos. As creches em Santos já são mais de 10 mil crianças que estão na mão de OS, que são justamente esse caminhão de dinheiro que você está falando, porque elas não estão no sistema público, portanto, fica muito mais difícil também ter um programa estruturado ali, que o poder público possa atuar. A escola integral ainda, ela é pequena, ela precisa ser expandida, então você tem uma série de questões por aí, né? E é claro, isso vai criando um ciclo de pobreza, e a gente chega na assistência social. Isso é uma reclamação muito da assistência social, é que a repetição
das pessoas que voltam à malha da assistência social, porque elas repetem os ciclos de exploração de pobreza. Então, uma família que hoje está sendo atendida, ela daqui a 5, 6 anos volta de novo, por causa da economia. Quando a economia se desestrutura, essas pessoas ficam à míngua e elas voltam para esse sistema. Então, a gente precisa reestruturar principalmente a assistência social, que hoje está totalmente precarizada, não se pode fazer esse trabalho de base para saber por que essas pessoas estão na rua, e isso é fruto de uma gestão que não liga para essa política pública. Então, hoje, os nossos profissionais de assistência social, eles só conseguem fazer o básico, que é o quê? Atender essas pessoas, colocá-las no Bolsa Família e acabou. Elas não conseguem entender de onde que elas vêm, por que elas estão lá, qual que é o histórico delas. Então, sem o sistema público que atue com força, com funcionário público de verdade, que seja capacitado, aliado também a projetos de educação, como a educação integral, como a renda básica, para que essa criança também possa estar na escola sem problema algum, sem todas essas políticas transversais, fica impossível de combater um momento histórico que a gente está vivendo, que é a pior crise que a gente já viu. Então, a gente precisa de uma série de políticas integradas, que é assistência social, política socioeconômica e de educação, para poder superar esse problema. A implantação integral do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, é uma prioridade que no Brasil, infelizmente, ainda é ignorada. E não vamos fazer sem recurso público para funcionário e para o sistema público, e não mais o S. Participam conosco na live do Facebook da CDL Santos Praia, o Antônio Luiz de Souza, que é presidente da CDL Praia Grande, tem também na live do Santa Portal o Daniel Silva, a Ana Leão, a Milena Savini, tem a Nayara Torres, o Antônio Vinícius Fernandes, a Raíza Dardak, deixa eu ver quem mais, o Lucas André de Matos, o Guga Mesquita, e tem muita gente participando aqui com a gente, e tem o Marcelo Moura fazendo uma pergunta para o candidato. Boa noite a todos da bancada. Qual é a sua visão sobre os empresários no contexto da sociedade brasileira? Eu acho que temos que também, como a gente falou agora de uma série de populações, a gente tem que falar que também há vários tipos de empresário. O pequeno microempresário pode ser chamado de empresário também, mas ele tem completamente outra lógica, né? A gente pode ver que os números não mentem. Quem mais emprega no Brasil é o pequeno microempresário, é quem gera trabalho e renda e tem compromisso com a cidade. Agora, se a gente for falar do grande, aí é diferente, né? Vamos pensar em Santos, por exemplo, desses grandes que ganham desonerações fiscais gigantescas, não tem compromisso nenhum com manter trabalho e renda na cidade e literalmente tiram o interesse público das decisões do município para ser capturado para interesses privados. A gente tem alguns grupos que, por exemplo, roubam literalmente eles tiram do interesse público as compensações, por exemplo, urbanísticas de Santos. A gente viu isso na Ponta da Praia. O município teve 130 milhões de compensações urbanísticas que eram para compensar desigualdades, que isso está dentro do Estatuto da Cidade. Toda, por exemplo, edificação que vai subir muito e vai gerar impacto na cidade e possivelmente atrair muito mais investimento para aquele entorno, ela tem que pagar para a cidade poder fazer a compensação urbanística. Não foi para as pessoas que morreram em deslizamentos, foi novamente para a Ponta da Praia para valorizar aquele entorno. O tipo de empresário não tem compromisso com a cidade. Agora, os pequenos, os médios, os micros, esses sim, a gente tem dados que falam cerca de 10% a 15% de recursos ficam a mais na cidade quando é comprado no comércio local em detrimento da grande rede. Então, a gente vai ter política, como a gente já disse, como esse sistema financeiro municipal, com o Banco Social Municipal, com a moeda social e com microcrédito solidário para esse tipo de empresário que tem compromisso com a cidade. E ele vai estar na gerência desse tipo de política, porque a gente quer conselho deliberativo em tudo, para que não seja nada aparelhado pela prefeitura. A gente quer governar com todo mundo que quer o bem da cidade. Ô Guilherme, você entrou nessa questão das obras, Nova Ponta da Praia, Nova Entrada de Santos, escolas, UPAs. Qual a sua visão sobre esses investimentos na cidade? Eu acho que a cidade ela tem que ter meios de decidir como que os investimentos vão ser colocados. A gente tem claramente uma cidade que prioriza a orla da praia em relação às periferias. Isso é óbvio aqui em Santos. Não à toa que a gente tem a maior favela de palafitas da América Latina, ao mesmo tempo que tem aí bairros que são super desenvolvidos. Então, como ter
desenvolvimento mais homogêneo de uma cidade que tem duas faces claramente. É a gente democratizando o orçamento. Então, as periferias têm que estar no centro do orçamento também. Como que vai ser feito isso? A gente, processo de elaboração orçamentária, que hoje é totalmente distante, a lei de diretriz orçamento, participação, a lei orçamentária, eu nunca decidi nem um centavo, não sei se alguém aqui já foi consultado, eu nunca fui. Então, o que a gente vai fazer? O orçamento participativo, uma prática que já aconteceu antes, que vai ter membros de cada micro-região eleitos com audiências públicas que a gente vai fazer na região. Então, a gente vai dividir a cidade em várias regiões, fazendo plenários, o prefeito, né? Hoje, o engomadinho, que a gente não vê, só vê de 4 em 4 anos, ele vai até o lugar das plenárias, vamos debater as demandas específicas de cada cidade, de cada ponto da cidade, vamos eleger delegados e fazer um conselho deliberativo do orçamento da cidade. Vai ter membros da sociedade civil organizada, como os servidores, como pessoas que estejam ali interessadas e vão ter cadeiras também. E aí a gente vai elaborar a peça orçamentária, vai entregar na mão dos vereadores. E aí a gente quer ver se a Câmara vai votar contra a população, como tem feito, ou com pressão social, com sociedade consciente sobre esse processo, se eles vão ou não atender às demandas históricas reprimidas de Santos. Nicolau Obeide, vamos falar agora do comércio, porque a CDL tem um plano para uma secretaria forte de comércio e de serviços, porque hoje, infelizmente, é uma secretaria que não é atuante na cidade, não é, Nicolau? É verdade, hoje nós temos uma secretaria de política. Deixa eu só conferir. Se você puder pular um pouquinho, que caiu aqui a câmera. Só fala que eu já entro nesse assunto. Tá certo, mas aí aproveitando então, vamos falar do centro da cidade. O centro de Santos, a cada vez que eu preciso ir até o centro da cidade, eu me deparo com uma loja fechada, né? E assim, é uma tristeza a gente ver o abandono que ficou o centro histórico de Santos. O que é que você, o pessoal, tem de plano para o fortalecimento do centro, do comércio do centro da cidade? Não só o comércio, aí a gente pode colocar na conta também os negócios, o negócio imobiliário, o entretenimento. Como é que você pensa no seu plano de governo sobre o centro de Santos? Berto, é muito boa a pergunta, porque o centro ele é um símbolo de como a política urbana tem sido gerida na cidade. A coisa foi tão sequestrada pelo interesse privado de um par de construtoras e uma velha família na cidade que a gente viu que o centro ficou para trás. Então, a gente viu uma supervalorização de algumas áreas, várias empresas indo aqui para o Canal 5, indo também para o Gonzaga, e a coisa está super valorizada nesses bairros, enquanto o centro histórico foi totalmente esquecido. Teve uma migração total, né? Saindo do centro para outros lugares. Com certeza, e isso a gente não pode falar que é um acidente histórico, né? Isso tem muito a ver... Aí, mais um acidente. Infelizmente, esse tripé aqui desabou o tripé do celular. Infelizmente. Esse barulhão que você ouviu aí foi um celular caído na bancada. Ninguém faleceu. Mas dá sequência, Guilherme. Sim, então, o centro então, ele é resultado de uma política urbana onde não é colocado o interesse comum, o interesse da população e principalmente o estatuto da cidade. Então, a gente tem um desenvolvimento desigual de Santos. O centro tem um potencial gigantesco e a gente vai trabalhar para que seja assim, onde, sendo aplicado o Estatuto da Cidade, a gente consiga que ali vire uma região mista com potencial gigantesco novamente, que tenha uma região onde já foi ali, que tenha comércio e casas noturnas, mas que também, além de comércio, seja uma zona mista com moradia. E aí a gente tem que ver o que já tem por aí. Quando a gente vê a defasagem, por exemplo, do plano municipal de habitação de interesse social, a gente vê que tem problema ali. A gente pode colocar essas políticas para que o centro possa ser também uma região de moradia, resolvendo o problema do déficit habitacional de Santos. Então, como que a gente pode resolver o problema das habitações irregulares e que estão, por exemplo, as pessoas que estão em situação de favela lá na Zona Noroeste, trazendo elas para o centro, e isso vai ser feito com o Estatuto da Cidade, com um plano de habitação de interesse social, com cooperativas de construção civil, e a gente vai também buscar recursos com o Estado e com o governo federal para fazer isso. Mas as próprias TRINC, que são as compensações que foram feitas na ponta da praia, a gente vai usar primeiro para usar para quem mais precisa. Então,
para gerar a habitação lá no centro. Você agora acha... acertamos, agora acertamos. Agora bom, que bom. Teve que tirar Difícil a de capa. manter a concentração para passar. Porque estava escorregando por causa da capa. Mas isso é uma cilada, viu? Cilada, capa de silicone dá uma cilada. Mas, o Guilherme, só interrompendo um pouquinho, eu queria te falar da Secretaria de Comércio. Nós tínhamos, na época do Beto Mansur, como prefeito, ele excluiu e extinguiu, na verdade, nós tínhamos Secretaria de Comércio, Turismo, Comércio e Indústria. Ele extinguiu a secretaria, na época ficamos até muito revoltados em relação a isso, e, posteriormente, ele pegou os departamentos e jogou em departamentos diferenciados, cidadania, na Cefins, a fiscalização. Basicamente, ficou resumido a uma fiscalização dentro da Cefins. E zoneamento também foi para desenvolvimento urbano, etc., que criou uma outra secretaria. O prefeito Papa, solicitamos a ele, não criou. O prefeito Paulo Alexandre, no segundo mandato, nós pedimos a ele falou que não ia criar a secretaria, mas que ia ver o que poderia fazer e colocou, agregou dentro da Secretaria de Portos e virou a Secretaria de Portos, Comércio e Indústria. Nós agradecemos a ele, só que a secretaria ela não deu o andamento ainda que nós queríamos. Melhorou bastante com os MEIs, né? Criou os MEIs, facilitou a abertura de empresas, etc. Mas o que nós queríamos? Nós queríamos uma secretaria realmente dedicada ao comércio. Por quê? Porque o comércio de Santos é o que mais emprega nessa cidade. Nós não temos indústria. Serviço, né? Não temos indústria, comércio e serviço, né? Venda de serviço. Não temos, é uma cidade que não tem grandes indústrias, pequenas indústrias. O Porto sempre empregou bastante em Santos, é o maior arrecadador de ISS, mas também está entrando numa fase de automação, então não está empregando mais tanto quanto o comércio. O comércio tem se expandido. Então nós precisaríamos, junto com o SEBRAE, junto com outros órgãos também, criar qualificações, treinamento, porque nós temos, ontem eu falei para o candidato aqui, o Xavier, estava falando negócio de mão de obra, eu falei, nós temos, se eu colocar um anúncio no jornal precisando de 2 funcionários da minha empresa, da minha loja, há 2 ou 4 terão a quantidade de gente, mas a qualificação ali é muito ruim, você não consegue separar. Aqueles que têm um pouquinho mais de qualificação, no caso dos meus filhos, tenho um filho com a tua idade, o Ivan, engenheiro formado aqui no Santa, bacana. E tem uma filha formada lá em Marília, veterinária, também 35 anos, foram embora de Santos. E é o que acontece com os filhos dos meus amigos, também que têm a mesma idade que eu, e a maioria vai embora de Santos. E nós estamos perdendo essas pessoas para São Paulo e para outros grandes centros. E nós precisaríamos manter essas pessoas aqui para que comecem a trabalhar no comércio, como meu pai, aconteceu com meu pai ou com meu avô, porque eu sou neto de comerciante, e começaram trabalhando em lojas, funcionários de loja, balconistas de loja, e posteriormente foram gerentes e montaram seu próprio negócio, que esse é o intuito mesmo, o desenvolvimento da pessoa e o desenvolvimento da cidade, fizeram a vida. Meu pai, mais propriamente São Vicente, que acabou, mas Santos e São Vicente estão interligados. Então, eu queria saber de você, esse projeto nosso é de reunir todos esses departamentos numa secretaria e criar uma forte secretaria, uma super secretaria de comércio dentro da cidade de Santos, para que possa gerir e desenvolver esse nicho de emprego que nós temos. Porque não adianta querer falar que cargo público não é emprego, não emprega, porque não produz, né? Não estou desmerecendo nenhum funcionário público, não é nesse sentido, eu falo empregos de produção. Então, o comércio ele desenvolve, ele produz, ele gera venda para a indústria vende mais, vai gerar emprego para a indústria e etc. Vai trazer ICMS para a cidade, vai trazer ISS, o serviço. Então, é por aí. Não vejo milagre, né? Nenhum de vocês, 16 candidatos, vão querer inventar a roda, né? A roda ela já existe e já está rodando há muito tempo. Né? A roda já está aí há muito tempo. Então, o ciclo é esse, né? De desenvolvimento. E aí, gerando desenvolvimento, gerando mais emprego, principalmente o primeiro emprego, né? Para aquele... Não que a pessoa pode ir embora depois daqui, desenvolver, montar uma indústria qualquer outro local, mas ela começou a trabalhar dentro de Santos. E não perder os filhos da cidade já logo no início da sua vida profissional. O que você vê em relação a isso e acha em relação a tudo isso que eu falei?
Eu não tenho dúvida que é extremamente necessário a gente ter uma instância para debater o desenvolvimento local. Acho que é essencial, porque Santos está ficando para trás, né? Como eu disse, as políticas econômicas, comerciais, urbanas, elas são sequestradas por ali o grupo político que governa a cidade há 20 anos. Então, a gente precisa de política de verdade para isso. Ter uma instância onde a gente pode debater o desenvolvimento local é essencial. E aí, eu acho que tem um debate recorrente que todo candidato faz, que por ele se sentir supostamente iluminado, ele fala: vou trazer a grande empresa para Santos, porque ele é mais iluminado, ele vai trazer a grande empresa e tudo vai se resolver como conto de fadas. A gente sabe que não é assim, né? Quem está na cidade há muito tempo é que tem que ser ouvido. E aí eu vou dar um exemplo de como Santos não prioriza quem está em Santos trabalhando por Santos. A gente tem, por exemplo, as compras públicas e as licitações, menos de 20% de tudo que a prefeitura compra é de licitação vencida por empresas de Santos. Então, a gente compra tudo de fora. Os nossos uniformes, por exemplo, da escola pública, foram 4 milhões, cerca de 4 milhões gastados e foi de fora, né? Isso não precisava ser de fora. A gente precisa dar... É um problema de legislação, né? É o pregão eletrônico, você não tem como fugir, é menor preço. Não, isso é lei federal, né? Sim, isso aqui, eles fazem tantas licitações a convite, não é isso que a gente está querendo dizer, a gente quer capacitar e ter instância onde a gente possa capacitar. Eu acho errado, concordo com você, acho totalmente errado o pregão eletrônico, acho que não é apropriado, acho que comprar pelo menor preço, você não compra a melhor qualidade, você compra de fora, às vezes você vai ter problemas de garantia dependendo do produto. Eu vendo computadores, ganhou de mim uma licitação, uma empresa de Manaus. Então, não teve como recorrer àquela empresa numa garantia. Então, assim, eu acho errado, mas infelizmente isso é lei. E essa lei tem que ser alterada a nível federal. Não, claro que ela é lei, só que eles usam a lei para o lado deles direto, né? As licitações a convite, que é o modelo de licitação que é mais feito no Brasil, é sempre dos amigos do rei. A gente quer que a lei também opere para quem desenvolve a cidade. A gente tem que preparar as pessoas para isso. Como que um uniforme que vem de Maringá de longe, ou seja, tem transporte, tem imposto, compete com um monte de costureira, de gente que poderia estar trabalhando aqui em Santos de forma de cooperativismo, associativismo, comércio local, como que vem de longe, de Manaus, como você falou, e consegue vencer de quem está aqui? É porque a gente está desorganizado, porque não tem essa instância para a gente debater política pública e formação para que a gente esteja pronto para poder disputar em pé de igualdade de quem está longe. Aí eu vou deixar um exemplo aqui. O cartão de alimentação do servidor, que a gente falou aqui no começo, mas é cerca de 6% a taxa que é cobrada pelo comerciante. E quem que é essa empresa? A Verocheck. A Verocheck tem algumas dezenas de prefeituras por aí e ela deve ter, por exemplo, um escritóriozinho desse tamanho por aqui, outro escritóriozinho acolá, e não contribui nada para a cidade. Sabe em taxa quanto que ela leva? Mais de 2 milhões do comércio local. E esse dinheiro vai embora, ele não fica na cidade. Se a gente criar o nosso próprio, por exemplo, moeda digital, que tenha a bandeira municipal e com esse banco trabalhando de forma compartilhada entre o poder público e também entre os comerciantes, em vez desses 2 milhões saírem, eles ficam para a rede e pode ser reinvestido em microcrédito local. Então, falta criatividade, mas também a gente precisa criar as nossas próprias instâncias para poder debater e ter política pública para manter a riqueza de Santos em Santos. Então, eu dei só 2 exemplos aí, compra pública que vai embora porque não tem capacitação e esse sistema financeiro que não é nosso e que poderia estar trabalhando junto com o comércio local. Pensa na folha dos servidores, por exemplo. Por que o Santander dá 30, 40 milhões para a prefeitura? Porque eles são bonitinhos? Não, porque só em taxa que eles colocam nos servidores, eles recuperam rapidamente. Por que a gente não pode ter um banco gerido de forma compartilhada que pague a folha dos servidores e a riqueza dessas taxas fiquem para casa? É porque aquilo, toda a água deságua no mar dos grandes bancos, dos grandes empresários, e aqui, quem trabalha para a cidade não tem retorno. 6h38, na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games, pensou Top Games, a top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, fala com o Marcelo Meneghelli, está feliz da vida que o Palmeiras ganhou ontem do Bragantino de 3-1, ele está sorridente. Você também. Eu também, lógico. 996154715. Vou repetir o WhatsApp da Top Games. 996154715.
Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da Baixada. Na volta dos comerciais, o Guilherme Prado vai contar para a gente como é que ele vai fazer essa revolução na questão do centro da cidade em relação à habitação. Combinado? Então a gente volta já depois do intervalo rapidinho. Você está ouvindo? Nós somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Amor, você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Sicredi? R$500 mil. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Agora em outubro, deposite e concorra a um prêmio especial de R$500 mil. E mais 5 prêmios de R$5 mil toda semana. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar. E hoje tem recado importante da Sicredi. Dicas CDL no ar. Minuto Sicredi. Nossa saudação para você que acompanha a programação da Rádio Santa Cecília FM. O Sicredi volta com o nosso Minuto Sicredi. E o assunto de hoje é sobre o início do sorteio de 20 da Câmara de Dirigentes Lojistas. Não, tá muita bagunça isso aqui. Depois a gente conversa, depois a gente vai ouvir esse boletim da Sicredi direitinho aqui. Vou voltar agora com o Guilherme Prado. Guilherme, você falou, quando a gente perguntou para você sobre a questão do centro da cidade, você disse que é favorável a, por exemplo, que tenha habitação. Por lá a gente tem um déficit habitacional na cidade muito grande e precisa dar habitação para essas pessoas, principalmente pessoas que estão em cortiços, morando em palafitas, até morador de rua, por que não? Qual que é o seu plano para o centro da cidade? Você é a favor que se ocupe o centro da cidade? Com certeza, Roberto. A melhor forma de não deixar que a cidade se deteriore é ocupando os lugares ociosos. E aí a gente tem a Constituição a nosso favor, né? O Estatuto da Cidade principalmente. E a gente acha que muito pouco das políticas públicas que podem ser aplicadas nesse sentido de deixar a cidade ocupada e não em situação especulativa, muito pouco disso é aplicado. Então, lá o centro seria um excelente lugar para aplicar essas políticas públicas. O PEUC, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, a gente não sabe como é que está aqui na cidade. A gente pede lá no portal da transparência e não sabe como está. Então, um lugar que está em situação de especulação, o poder público pode muito bem pedir para que ele seja colocado, depois de um zoneamento, e para devida destinação ali, aqui agora vai ser comércio, aqui agora vai ser para domicílio, por exemplo. E aí, se aquele lugar não foi destinado a essa finalidade no tempo devido, você pode aplicar o IPTU progressivo, né? E o IPTU progressivo é importante até que o processo inflacionário e os aluguéis baixem na cidade, né? E aí, se depois do devido tempo, se a pessoa detentora daquele terreno não coloca ele para o seu fim social, porque a propriedade privada ela é relativa, ela tem que atender uma função social. Se ela está contribuindo para destruir a cidade, por exemplo, contribuindo para a violência, para a ociosidade daquele lugar, ela não está cumprindo seu
dever social. Aí pode-se apropriar, o poder público pode se apropriar com o devido pagamento por títulos da dívida pública daquele terreno. Então, com esse processo, a gente pode, inclusive, fazer com que o município atue na questão do aluguel baixar em Santos, né? O metro quadrado em Santos é muito caro por causa dessa política urbana. Em 2018, só Santos e Recife eram as duas cidades onde crescia o aluguel e o metro quadrado, enquanto todo o Brasil estava numa crise profunda e caía, né, o preço do metro quadrado. Aqui em Santos ele sempre cresce, né, não importa o que aconteça. Então, com essas ferramentas, a gente consegue, inclusive, ter edificações que sejam da prefeitura. E a gente pode aplicar política urbana de verdade para habitação, porque a gente coloca já o aluguel social, não o auxílio moradia, que é um penduricalho que a família que depois que é desalojada, o que ela sofre com a sua casa que caiu, por exemplo, no deslizamento. O auxílio moradia, ela fica ali demandando o poder público, às vezes pega um benefício muito pequeno, 2, 3 meses, depois ela não sabe como que ela vai se manter. Então, o aluguel social subsidiado pelo governo, inclusive como a Caixa faz no mercado financeiro, ela pode competir baixando o aluguel, deixando mais barato lá no centro da cidade. E, claro, criar cooperativas de construção civil. Isso foi feito no governo Erundina, nossa vice lá do Guilherme Boulos em São Paulo, muito provavelmente vai para o segundo turno, a gente torce muito para isso. Isso foi feito em São Paulo. Então, cooperativas de construção civil, para poder reestruturar esses domicílios que estão hoje deteriorados, também vai ser muito importante, inclusive para fazer com quem morar no lugar também ter renda e trabalho e poder reestruturar a própria casa. E aí fica muito mais barato, eficiente e um processo assim, muito melhor para todas as partes, porque não tem especulação, não é feito com a grande construtora apenas, mas sim principalmente com quem vai morar, com as cooperativas. É um potencial grande de virar o jogo. A gente tem. Mas eu só não entendi uma coisa. Me fala uma coisa. Você falou de habitação, habitação ou comércio do centro da cidade? Só não entendi isso. O que você é favorável no centro? O Roberto falou de habitação. Acho que o centro tem total potencial para cumprir as duas funções. Por exemplo, a gente lá pelo Livres, que é a nossa rede de economia solidária, a gente... Mas para habitar aquilo lá, precisa ter moradias. Como é que teria moradia lá? Moradia popular, prefeitura... hoje eu estou meio estabanado. Prefeitura construiria essas habitações ou, na realidade, empresários iriam construir essas habitações? Como é que você iria agir dessa forma? A prefeitura ela tem que encabeçar o processo usando o Estatuto da Cidade. E junto, principalmente, a gente acha que fica muito mais barato, porque, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, quando era feito com os movimentos sociais, os empreendimentos habitacionais, principalmente a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos ficavam muito melhores, muito mais baratos e muito mais eficientes. Então, se você não faz com quem vai morar, com o movimento de habitação, com as cooperativas de construção civil que a gente quer fomentar, e deixa só na mão do mercado, da construtora, fica muito mais caro. Aí vem aquela caixa de fósforo, aquele lugar que as pessoas não querem morar. Geralmente são empreendimentos que são longe, né, da infraestrutura urbana. Lá no centro da cidade, a gente tem o potencial de ver as edificações que podem ser reestruturadas com o poder público encabeçando o processo. Então, por exemplo, as TRINC, que são termos de responsabilidade de implantação e mitigação, né, aqui em Santos, como houve na Ponta da Praia, aqueles 130 milhões, a gente usaria para habitação principalmente, numa cidade que antes da crise tinha cerca de 11 mil habitações de déficit habitacional. Só que o melhor tipo de urbanização que a gente acredita é aquele que tem na Carvalho, por exemplo, ali. Habitação com comércio, porque a pessoa pode morar e ela vai poder trabalhar perto, ela vai ter como se sustentar para ficar ali. Se você coloca como a nível de especulação, como sempre são os projetos habitacionais, as pessoas longe da cidade, longe da infraestrutura, ela não vai ficar lá, ela não vai ter trabalho e aquilo ali não vai servir. Então é diferente, a gente quer pensar a política integrada, comércio, habitação e uma cidade mais igual. Vamos passar agora para o transporte público, porque eu vi que você tem uma sugestão de uma licitação por trechos. Qual é o objetivo disso? Baratear o preço da passagem e tem também a criação do passe livre para os desempregados. Tudo isso é viável de se fazer? Dá para fazer?
Não quer dizer que seja fácil, né? Mas é sim viável. Assim, uma das grandes reclamações, infelizmente a população não tem uma cultura de efetivar sua reclamação, ela reclama muito do transporte. Porém, como ela já não crê em mais nada, ela não efetiva essa reclamação. Dentro do contrato da atual empresa de ônibus da cidade, é possível sim romper o contrato desde que haja insatisfação, só que as pessoas, principalmente as que estão nos lugares mais distantes ali dos centros urbanos, ou seja, nas periferias, elas reclamam muito, né, do ônibus. Então a gente tem um ônibus caro, com uma passagem caríssima por uma área geográfica relativamente pequena. Então, esse contrato, agora, se eu não me engano, ele acaba em 2023. Então, a gente acha que um tipo de licitação, que seja por trecho e que seja também baseado na quilometragem, não na passagem, ele pode ser muito... É muito difícil de fazer. Lixo e transporte no Brasil, a gente sabe na mão de quem, né? Inclusive, vão precisar de uns seguranças para fazer esse processo, né? Mas, assim, o transporte licitado por trecho, ele pode ser muito mais barato. E hoje a gente precisa de uma política pública que vai ter que ser subsidiada, e a gente vê que tem verbas que estão, que elas não estão vinculadas, disse que cerca de 5% do orçamento de Santos está liberado, por exemplo, o IPVA. O IPVA serviria para a gente subsidiar um passe livre dos desempregados para que as pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. Se elas não podem ter mobilidade, elas não podem voltar ao mercado de trabalho. E também um passe livre da cultura, progressivamente, à medida que a gente tem orçamento para isso, aos domingos e depois, posteriormente, aos sábados, para principalmente trazer as pessoas de volta para o centro, onde era um lugar de muita cultura. As pessoas não podem pensar, aliás, os gestores não podem mais pensar o transporte, a mobilidade, somente como acordo, trabalho, durmo, trabalho. Tem que pensar também no direito à cidade, no acesso à cultura das pessoas. Então, o passe livre aos domingos e posteriormente no sábado também é um compromisso nosso. O ônibus em São Paulo, você falou de São Paulo, né? São Paulo ele roda muito mais do que Santos, né? Mas um ônibus em São Paulo, eu tive ver na última tarifa, estava em R$ 7,50. Só que custa a mesma coisa do que Santos, porque tem um subsídio, né? Dentro da tarifa, então ela reduz o valor. Santos poderia utilizar do IPVA também 5%, que nem você falou, que é da cota da cidade, mas não é utilizado. O custo é real. Sim. Em Santos o custo é real. Mas quem paga a maioria de todos os trabalhadores é o próprio empresário, o próprio empregador, quem paga a condição dos seus funcionários. Na realidade, isso não onera o funcionário. Você está falando em onerar funcionário, mas não onera. Porque, por exemplo, eu pago a condição dos meus funcionários, todos que pagam. Quantas pessoas têm CLT em Santos? Então, mas aí aqui nós vamos voltar naquele assunto que eu falei anteriormente com você, é as pessoas quererem ou querer sair da informalidade. Porque, assim, hoje nós vivemos... A gente teve o Partido dos Trabalhadores, ao qual a gente tem um monte de problemas, ele colocou o desemprego no Brasil a 5%. Então, ele ainda deixou uma informalidade gigantesca. Mas hoje, por exemplo, nós vivemos num país em que... Vou te dar um exemplo, e eu sou contrário também a muitas coisas do governo, mas eu vou te dar um exemplo, mas aí é a nível federal. Por exemplo, eu vou te dar um pedreiro, por exemplo, ele tem um emprego na qual ele ganha R$2.000 por mês, da construção civil, R$2.000, R$2.500 por mês, tem os descontos, mas ele tem INSS, ele tem vale transporte, ele tem, às vezes, vale refeição, muitas vezes, ele tem 13º, ele tem férias proporcional, e mais um terço, e esse funcionário, ele custa para aquela empresa o dobro do salário dele. Ou seja, se a empresa paga... Mas não fizeram a reforma da CLT? Então, não adianta nada. A reforma foi muito tímida. Tinha que ser mais, então? Muito tímida. Entendeu. Não, americano, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo quer ser escravo nos Estados Unidos. A gente fala... Nos Estados Unidos não se recuperou ser escravo. Não se recuperou a capacidade salarial dos Estados Unidos desde os anos 70. Ninguém está falando de capacidade salarial, porque eu acho que o mundo inteiro empobreceu. Hoje eu estou falando, caramba, não vejo lugar nenhum do mundo que não tenhamos empobrecido nesses últimos 20, 30 anos. Eu me lembro de épocas de poder aquisitivo, todo mundo tinha um poder aquisitivo muito maior. Mas isso aí é uma outra história que a gente não podemos conversar agora, que senão iríamos nos alongar. Eu quero falar só, dentro da informalidade que nós vivemos, e Santos é uma cidade que tem muita informalidade, exatamente nisso. Porque se as pessoas quisessem se qualificar, trabalhar, se empregar, falta mão de obra aqui em Santos.
para trabalho. Falta política pública, não depende delas, né? Então, mas a política pública é nível federal. O nível federal já fez o que o senhor falou, não voltou ao emprego. Reforma trabalhista, reforma da Previdência. A reforma desoneração da folha salarial. É tudo para o empresário. A reforma trabalhista que foi feita agora no governo Michel Temer. E a desoneração da folha salarial? Não voltou ao emprego. O empresário, ele quer demanda, ele precisa de demanda. Se não tem demanda, não tem emprego. É que esse ano nós passamos um ano bem atípico, né? Um ano bem... Mas já estava em crise. Não, crise nós estamos. O empresário está em crise. E quem emprega é o empresário. O empresário está falindo no país inteiro. Eu faço parte de uma Câmara de Lojistas e fazemos parte de uma CNDL, Confederação... Mas todas as medidas que o senhor propôs, elas não funcionaram em nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos. A Espanha teve uma reforma trabalhista muito mais brutal que a do Brasil. Ela até hoje não recuperou nem o nível salarial que ela tinha antes da crise de 2008. Poder aquisitivo. Nem você fala em nível salarial, você fala em poder aquisitivo. Claro, claro. Não, isso eu concordo com você. Porque foi tudo só pensado de um lado, da oferta, e o lado da demanda. O lado porque nós temos que nivelar, na realidade, no mundo, se você for falar em nível de mundo, nós temos que tentar nivelar o máximo possível a pirâmide, né? Achatar aquela pirâmide dos mais favorecidos e dos menos favorecidos. O mundo piorou muito. Não, o mundo piorou muito. Vem piorando muito. Né? Quem ganha mais, quem ganha menos, ganha menos. Mas aí eu já vou entrar numa discussão com você, que a gente pode conversar tomando um café num outro momento, que não é esse nosso intuito aqui. E agora chegou aquela hora da sua pergunta final. Só porque seria um outro momento, passa muito rápido. Porque, na realidade, a gente quer saber assuntos de prefeitura. O que você faria? Então, já pergunta. Eu gostaria de você já falou muitas coisas, mas eu queria em 30 segundos você dissesse para mim por que você resolveu quer ser prefeito de Santos. Tem 1 minuto. Obrigado pela oportunidade de novo, a gente agradece o convite. O processo eleitoral exige que haja um CPF. Eu estou à frente como Guilherme, mas eu represento lutas, bandeiras e demandas históricas de uma cidade, como a gente disse, cortada pela desigualdade. Santos precisa mudar e Santos tem jeito. Santos cada vez mais terceiriza seus serviços públicos, sua saúde, sua educação. Santos já tem uma reforma administrativa, já que as OS atacam tanto na saúde quanto na educação, como a gente já disse aqui. Santos tem concentração do poder político na mão dos mesmos grupos de sempre, historicamente, um grupo político que há mais de 20 anos governa a cidade. Santos é uma cidade que faz jus a esses números que a gente está vendo. Algumas pesquisas falam 40% das pessoas podem votar nulo ou estão indecisas. As pessoas não acreditam mais. Elas não acreditam porque, quando elas votam, acaba a participação delas. A gente quer fazer diferente, que as pessoas participem do processo político, que elas voltem a se reencantar, porque a única forma de mudar as coisas é com participação popular. A descrença elege os mesmos. Então a gente pede esse voto de reencanto no Pessoal 50, no Guilherme Prado e na Eneida Cury para transformar Santos, porque Santos tem jeito, como a gente falou. O CDL no ar, especial Eleições 2020, termina aqui, agradecendo ao candidato Guilherme Prado, do PSOL, pela sua participação. Na próxima terça-feira, vamos conversar com o candidato Banha, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Nicolau. Obrigado, Guilherme. Casa sua. Obrigadão. Grande abraço a você, ouvinte da Santa Cecília FM e do CDL no ar. A gente volta na terça-feira com uma rodada de entrevistas com os candidatos com o Banha. Você ouviu? CDL no ar.